As novas regras da reforma trabalhista começam a valer já agora no próximo sábado, agora dia 11 de novembro. Vários pontos importantes da lei foram modificados, como por exemplo, período de férias, jornada de trabalho, tempo de intervalo durante o serviço. São tantas mudanças que às vezes confunde um pouco o nosso entendimento. Por causa disso, aqui em São José dos Campos, teve empresa que ofereceu treinamento sobre o assunto para os funcionários. Esse é um dos lugares mais procurados por quem está em busca de emprego, o posto de atendimento ao trabalhador. O Alexandre é uma dessas pessoas. Ele quer voltar a trabalhar no comércio. Posto de gasolina, né, foi o meu mais forte, né, que é mais na área de atendimento, assim, né, que eu gosto muito, né. Um trabalho legal. Foi, lógico. Você espera voltar para essa área? Sim, com certeza. A esperança é grande até porque, com o fim do ano, a chance de contratação aumenta. E se ele conseguir o emprego na próxima semana, o contrato de trabalho já vai contemplar as novas regras da reforma trabalhista que entram em vigor nesse sábado, dia 11. Tem coisa que você ainda está com dúvida, você está meio por fora? É um pouquinho por fora, né? A Cláudia também quer voltar a trabalhar no comércio. Ela sabe que algumas regras deverão mudar. Tem algumas coisas eu estou informada, outras não, né? E é aquele negócio, depois na hora de colocar em prática a gente acaba esquecendo, né? Então você tem que estar atualizando para estar bem informada nisso também. É difícil saber tudo mesmo, assim na ponta da língua, porque muita coisa vai mudar. Entre as principais alterações estão as férias, que agora poderão ser divididas em até 3 períodos. A jornada de trabalho também sofrerá alteração. O funcionário poderá trabalhar até 12 horas por dia, com 36 horas de descanso. Já o intervalo para descanso ou almoço poderá ser negociado, mas precisará ter pelo menos meia hora. As novas regras também contemplam a jornada de trabalho reduzida, mas a carga horária não poderá ultrapassar 30 horas semanais. A novidade da reforma é o trabalho intermitente. Com a nova lei, o trabalhador poderá ser contratado para trabalhar só 2 vezes por semana, por exemplo. Essa empresa de São José dos Campos presta serviços de manutenção para indústrias aqui da região. E os funcionários do setor administrativo fizeram um treinamento sobre as reformas trabalhistas. A gente tem agora uma fase 2, que é a adequação do regimento interno, porque a nova lei vai mudar um pouco essa regra, né? Então, os contratos estão sendo revisados exatamente para se adequar à nova exigência, entendeu? A empresa tem 20 funcionários ao todo e com a reforma entrando em vigor, pode ser que esse número aumente. A demanda nossa, ela não é constante. Então, uma hora você tem mais demanda e não tem o braço. Outra hora você tem o braço e não tem a demanda. Isso gera um custo que provavelmente a mudança vai trazer essa redução. E vai permitir novas contratações, só a contratação de tempo parcial. Eu acho isso aí um achado que vai trazer muita contratação. Muitas pessoas que estão hoje fora do mercado vão retornar ao mercado exatamente em função dessa oportunidade. Tem coisa mudando, né, Lisa? Essas mudanças trazem tantas dúvidas que a gente convidou uma advogada especialista no assunto para respondê-las. E o André fez a reportagem, também está agora com ela ao vivo, com a Ariane dos Santos, né, André? Oi, Elisa, boa tarde para você. Pois é, a gente está aqui com a advogada especialista em reforma trabalhista. Ariane, a gente viu na reportagem, boa tarde para você, a gente viu na reportagem que o empresário pretende aumentar o número de funcionários no esquema do contrato parcial. Como é que vai funcionar isso? Não gera um risco de uma parcialização, entre aspas, da força de trabalho? Não, na verdade a jornada de tempo parcial, ela era de 25 horas por semana, sem a possibilidade de se realizar horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, o empregador pode contratar nesse regime até 30 horas semanais, sem a possibilidade de realização de horas extras, ou 26 horas com mais 6 horas extras por semana. E aquele esquema, por exemplo, de trabalhar sob a demanda, isso daí não vai ferir a Constituição? Esse é o trabalho intermitente, que é uma nova modalidade pela reforma trabalhista, que é possível para algumas atividades, por exemplo, as atividades de buffets, onde os trabalhadores eles laboram somente aos finais de semana. É possível também, por exemplo, para os folguistas, eles podem trabalhar 2, 3 vezes por semana, alguns dias ou algumas horas por mês. Mas lembrando que a intermitente pode ser aplicada em qualquer atividade econômica. E tem uma série de perguntas que nós recebemos pela internet, com vocês aí no estúdio, para a Ariane explicar direitinho o que muda e o que não muda.
A gente quer aproveitar a oportunidade de tê-la aqui no Link Vanguarda. Teve participação pelas nossas redes sociais. Primeira pergunta, Rafael da Silva Freitas, de São José. Sobre a hora extra, como é que vai funcionar? As folgas poderão ser negociadas? Na verdade, o dia de feriado ele poderá ser negociado com o sindicato, ou seja, a troca do dia do feriado. Então, muitas questões em relação aos feriados pontes podem ser negociados através de acordo ou negociação coletiva. Tem mais pergunta aí, Elisa? Vamos lá, vamos para mais uma questão aqui, André. A Thaís Grazielli de São José pergunta o seguinte: como vai ficar a parte do pagamento do INSS? Vai ser obrigatório como já é ou posso optar pelo fundo privado? Vamos lá. Para o empregado seletista registrado em carteira, o INSS ele continua sendo obrigatório. Ou seja, temos a cota parte do empregado, em que é descontada do seu salário, assim como a cota parte do empregador. Isso não mudou. O que também não retira o direito de qualquer um optar pela previdência privada. Vocês no estúdio. Mais uma pergunta aqui da Tamara Machado. Vamos aproveitar a Ariane que está com a gente aí. Essas leis valem somente para quem for contratado a partir de sábado ou para quem já está empregado? Nossa, você já deve ter respondido muito isso, né, Ariane? Boa pergunta. Sim, com certeza. Tem prevalecido o entendimento de que a nova legislação trabalhista, ela vale inclusive para os contratos de trabalho em vigência. Nós temos apenas que observar, então, os atos praticados, o momento desses atos. Se os atos foram praticados antes de 11 de novembro, nós aplicamos a lei atual, ou já dizendo assim, a lei antiga. A partir de 11 de novembro, vamos aplicar a lei da reforma trabalhista. Tem mais perguntas da internet aí também? André, várias, mas o nosso tempo acabou, infelizmente, então eu já quero agradecê-la, tá bom? Agradecer a presença da Ariane. Opa, o André tá me ouvindo, não tá? André. Tô na dúvida, será? Pode tirar menos, como é que vai funcionar agora? Sim, o fracionamento ele já existia, mas a reforma trabalhista ela possibilita agora que o empregado fracione as suas férias em até 3 períodos. Ou seja, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias cada um. Lembrando que, para isso, o empregado precisa concordar com esse fracionamento, mas a época em que ele vai retirar as férias ainda continua sendo a que melhor consulte aos interesses do empregador. Agora pode continuar também vendendo 10 dias e tirando 20, como já funciona no esquema antigo, né, da lei que está em vigor ainda. Exatamente, isso não mudou. O empregado continua podendo vender as suas férias, que é o abono das férias que chamamos, em até 1/3 do período que ele tem de férias, ou seja, até 30 dias. Agora tem relação essa reforma trabalhista, porque tem muita gente que às vezes confunde a reforma trabalhista com a previdenciária. Tem alguma coisa parecida ou não? Não tem relação nenhuma. A reforma trabalhista ela foi devidamente aprovada e entra em vigência no próximo sábado, dia 11. A da Previdência ainda está em discussão. Tá certo, obrigado pela entrevista. Com certeza essas dúvidas ainda são dúvidas que vão continuar, até porque a lei vai começar a valer no próximo sábado, então a gente ainda vai voltar nesse assunto com certeza mais vezes. Elisa Branches, com vocês. Com certeza, obrigada, André. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar, senão a gente faria várias outras perguntas. Isso mesmo.